Muito bem, estamos de volta com o nosso SN Esportes Notícias e na primeira parte do programa, na nossa entrevista ao vivo hoje, nós temos o prazer de receber o vereador do PSDB aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, o Luiz Carlos Novaes Marques, vereador Psyll, para a gente repercutir um pouquinho a sessão de ontem na Câmara de Vereadores aqui do Santa Cruz do Rio Pardo. Psyll, bom dia, obrigado aí por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo nos estúdios aqui da nossa TV SN. Psyll, você estava aqui quando eu estava fazendo a minha explanação no começo, e agora eu vou dar o direito para você responder, como eu disse, olha, quando a gente fala de Câmara de Vereadores, é difícil não generalizar, mas eu ontem, né, na minha opinião, principalmente a segunda parte da sessão, que vocês discutiram aí alterações no andamento da Câmara, agora serão 3 preposições, preposição que é indicação, requerimento, moção, eram 4, diminuiu para 3, não sei o que muda, mas ficaram lá 30, 35 minutos discutindo isso. Ficaram discutindo se deveríamos ter sessão toda segunda ou não, que era ideia tua, você pode falar sobre isso. Felizmente, pressionado, o Luizão da Onça retirou a emenda dele para ter férias aos vereadores também no meio do ano, senão seria mais meia hora, 40 minutos. Aí depois ficamos também 30, 35 minutos, se dava título cidadão emérito ou não para o Ricardo Rossi Madalena. Não são coisas que dá para discutir antes e ter uma sessão mais dinâmica, até para que as pessoas possam acompanhar? Então, Rodinho, tem sessão que, na verdade, eu fico com vergonha de ser vereador. Pelo seguinte, a hora que solta um projeto para diminuir, fala. Isso, desde o outro mandato eu falo isso, o vereador tem que falar. O vereador tem que... a única arma que a gente tem é a fala, nós não temos caneta. Agora, as preposições é o seguinte, uma ideia do Teco de diminuir de 4 para 3. O que é uma preposição? Eu estou andando na rua, vem um cidadão e me pede para olhar um buraco que está na frente da casa dele. Isso é o dia inteiro. Daí, a única forma que eu tenho é fazer um requerimento, encaminhar para a prefeitura e pedir para eles resolver o problema. Né? Então, quer dizer, se eu tinha 4 oportunidades por semana para atender, através de um requerimento, a solicitação de um vereador... Cada 15 dias. Cada 15 dias, exatamente. Para atender um pedido de um munícipe, a partir de agora eu tenho 3. 4 já era pouco, eu tenho 3 agora. Né? Agora, o que não me entra na cabeça é esse projeto do Souza Neto, para diminuir. Ele falou assim, nós queremos deixar a sessão mais ágil. Só que vai chegar uma hora que vai estar tão ágil que nós vamos chegar e vamos embora. Né? Igual você falou, se for meia hora, todo mundo fica feliz. Eu não, Claudinho, eu gosto de estar lá, eu acho que toda discussão é saudável, e respondendo a sua pergunta, essa questão, por que não discutir antes? Porque ninguém vai. Ninguém vai. Quem está todo o dia, se você for à tarde lá, você vai me ver lá. Eu e o Murilo. Todo dia, quem está lá somos nós dois, eu e o Murilo. E desafio alguém a falar o contrário disso. Né? E eu acho que a representatividade que eles pregaram tanto em aumentar para 13 vereadores deveria continuar na proposta que eu fiz de ser 2 sessões, uma cada semana. Em vez de uma cada 15 dias, 2. Toda semana ser... Uma sessão a gente discutiria os requerimentos, indicações e moções, e na outra projetos. Eu achei que ficaria ágil, todo mundo teria direito à voz, né? Só que o problema é que a maioria não quer ir lá todo dia. O Souza falou o seguinte, vamos estudar e no segundo momento a gente volta a discutir isso. Isso aí foi falado porque o Leandro fez uma apresentação dessa o ano passado, na gestão passada, para que se fosse toda semana. Daí, vamos deixar para o ano que vem, para a próxima, que foi agora 2013, né, que começou. Quando instalou, uma das primeiras sessões já foi falado isso. Vamos deixar a gente rolar e a gente decide depois se é possível fazer toda semana. Se não couber em uma semana, a gente faz em 2. Só que fizeram diferente. Ao invés de... Viram que não está cabendo em uma sessão por 15 dias... Ao invés de fazer toda semana, como foi a proposta no começo do ano,
Não, vamos diminuir a fala, diminuir as preposições, diminuir. Eu acho que política, Claudinho, discordando de você, que é muita conversa e tal, eu acho que a política ela tem que ser baseada na conversa. Eu concordo, mas conversa produtiva, né? Então, mas a conversa, ela... O que a gente viu ontem lá, me desculpa, pode ser interessante para vocês internamente, mas para a população que acompanhou a sessão, se eu estou lá, eu desligo o rádio. Então, mas o problema é esse, é que essa discussão com todo mundo à mesa não acontece fora da sessão, porque sempre falta gente. Então, por isso que essas discussões, elas têm que ser feitas, e até seria bom para a pessoa acompanhar, ver quem é quem, qual é o vereador que ele votou. Por exemplo, ontem, para essa sessão toda semana, que é um projeto que eu acho que seria interessante para a população, porque a gente ia discutir mais assuntos, o que foi? Eu, o Leandro, o Murilo e o Vanderlei. Nós 4 votamos a favor de sessão toda semana. E o resto não. Agora, o que mudou ontem? Mudou. Agora, em vez de 4, requerimento, indicações ou moção, passaram a 3. 3. Vocês terão 8 minutos. Eu votei contra. Tá. Depois passa certinho quem votou contra. Foi 7-6, foi apertado essa porção. Foi ideia do técnico. Não sei porque o técnico teve essa ideia, mas tudo bem, vamos trazer ele para explicar também. O que passou mais? Os 8 minutos. Vão ter 8 minutos para falar de todas. Esse é o projeto do Souza Neto, que ele quer agilizar a sessão. Então, lê todos os requerimentos e depois, lá no fim, fala tudo de uma vez só. Quer dizer, não é por aí, porque não tem... Claudinho, eu acho assim, nós temos que ter lá discussão. Tipo, igual nós temos aqui, eu falo uma coisa, você responde. Você responde, eu falo. Tem que ter uma conversa. Senão não se chega a lugar nenhum. Então, eu ponho a minha ideia, você põe a sua ideia e acabou a sessão. Quer dizer, como é que nós vamos chegar num consenso dessa forma? Que passou também? Passou. Souza passou. Então, nessa do Souza, só eu votei contra. Só eu. Porque ele fala em agilizar a sessão. É o que eu falei, uma hora vai ficar tão ágil que a gente vai chegar, sentar, responder presença e ir embora. Eu não, eu sou vereador. Quando eu ganhei para vereador, eu peguei o meu pet shop, peguei a chave e dei para a Paula. Falei, Paula, toma, eu não vou ser, eu vou ser vereador, não vou ser... Daí eu passei a ficar ajudando lá. Quando precisa, eu vou, faço alguma coisa e volto. O meu lugar hoje, se eu marcar alguma coisa com alguém, o meu lugar hoje, o meu escritório hoje é dentro da Câmara Municipal. Eu acho que é lá que tem que estar o vereador. Sessão toda segunda-feira foi aprovar, não passou, mas foram favoráveis. Você, o Murilo, o Leandro e o Vanderlei. E o Luiz Vanderlei e o Baiano. Só 4 votos. Agora, Psyu, se, juntamente com a sua ideia de sessão toda segunda-feira, dobrasse os salários dos vereadores, passava? eu acho que passava, apesar de eu não ser favorável a isso. Tá certo. Silva Júnior, que está faltando naquela Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo até horas, é um leitinho da Fazenda, viu, Silva Júnior? Sem dúvida nenhuma, né? O leite da Fazenda Botelho. Mas não está faltando, não, viu, Claudinho? Hoje eu dei uma passada por lá, tem vários vereadores lá que deixam seu leitinho da Fazenda ali para mais energia, né? E, além de tudo, o leite da Fazenda se preocupa também com o social, né? Se preocupa com a informação, né? Hoje eu recebi vários e vários telefonemas, porque ontem começou a vacinação contra a gripe, né? E para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade e para adultos maiores de 60 anos. E hoje cedo pela manhã começou a tocar meu telefone e o pessoal reclamando que o PS da Vila Fabiano, a geladeira havia quebrado e estava um monte de gente lá esperando o atendimento e não foi possível esse atendimento. Eu peguei meu telefone e liguei, queria falar com o Diego Singolani, que é o novo secretário da Saúde. Ele não estava, então eu pedi a responsável, quem que estava por responsabilidade da secretaria, foi uma moça que me atendeu, ela, desculpa, não sei se é a Daniela, uma moça muito simpática, me atendeu muito bem, eu expliquei que era o Silva Júnior aqui da SCN, ela falou, eu não, me aguarda aí antes de começar a falar de falar no rádio, porque eu disse que eu ia
comunicar isso, ia dizer em público, né, aqui no grupo PCN, ele falou, não me deixa aí ligado o seu celular, que antes das 11 eu te dou a resposta. Aí ela me deu a resposta que a partir das 11 horas, a partir da 1h da tarde, depois do almoço, o pessoal pode se dirigir ao posto de saúde da Vila Fabiano. E lá eles diziam o seguinte, que a geladeira estava quebrada. Eu acho um absurdo, uma geladeira quebrada, uma geladeira, isso tem que pôr no posto de saúde, tem que ter uma geladeira mais ou menos nova, né? Para atender, lá é um negócio urgente, não é que você chegar, pô, 12 cervejas numa geladeira, não deu para beber, não bebe, não fica, né? Agora, remédio, né? Aí ela falou que estava boa a geladeira, mas não estava alcançando o esfriamento, ou resfriamento do medicamento, precisa ter parece que é 4, 5 graus, que tem que manter esse medicamento. Então a geladeira não estava chegando nisso, então já providenciaram uma geladeira, então a partir da 1h da tarde você pode ir lá no posto da Vila Fabiano. Então eu estou avisando todo o pessoal para ir lá. Leva as crianças de 6 meses a 5 anos, acho que é de 6 meses a 5 anos, e eu vou na parte da tarde, os que têm mais de 60 anos, né? Vamos evitar essa gripe aí, que pode virar uma pneumonia, coisa mais grave. E isso aí é informação do leite da fazenda, né? Que, além dele dar essa qualidade de vida, ele também se preocupa com a qualidade de vida do outro pessoal. Leite da fazenda Botelho, do meu querido Lorival Botelho, com ele não tem talvez, ele vai para sua mesa outra vez. No auge da sua experiência, Silva Júnior, 9 vereadores votaram contra a sessão toda segunda-feira. Se dobrasse o salário dos vereadores, desses 9, quantos mudariam de opinião? Eu estou prestando atenção aqui, até fiz umas anotações, né? É que o nosso querido vereador que está aqui, né, nosso convidado de hoje, Psyu, eu não preciso nem falar, ele praticamente já disse, né, que acho que passaria, e eu concordo com ele. Aqui a gente tem que citar bem o nome desses 4 vereadores aqui que votaram a favor de ter toda segunda-feira a sessão da Câmara. Estou de pleno acordo. Quais foram eles? Para o pessoal saber que querem trabalhar mais, ter mais conversa. E concordo também com o Psyu que tem que ter essa conversa. Infelizmente, as pessoas às vezes falam que é entedioso, é por isso que às vezes o país não se informa, depois mete o pau num, xinga outro, mas a pessoa não presta atenção naquilo. Tanto é que é um absurdo ter 8 pessoas na Câmara. Você vai lá passar, por exemplo, nós vamos passar ao vivo, por exemplo, ou no rádio, as pessoas, desliga o rádio. Mas a pessoa tem que interessar por isso aí. E como que você, então, esses 4 vereadores que votaram a favor de trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, foram o Psyu, foram o Murilo Sala, Leandro Mendonça e Baiano. 4 vereadores que eu dou parabéns. O resto tem mais 9, né? São mais 9. Infelizmente, vocês pisaram na bola para mim. Souza Neto, completamente errado no que ele pensa. Completamente errado. Porque aí ficará uma fala por outra sem fala. Um falando e o outro mudo. Tem que haver contestação. Tem que haver o debate. Como que você chega no final? Mas é isso. Acabou. Aí eu estou sentado, que já vai pouca gente. Ou eu estou no rádio, mas e daí? O que pensa o vereador tal? O meu vereador, um exemplo, que eu votei que está lá. O que ele pensa? E o outro? O que podia acrescentar nisso? Como, Souza? Você é um homem de comunicação. Um homem que gosta de falar como eu, não paro de falar, o Claudinho já corta aqui já. Mas talvez por isso que Souza Neto não precisa de muita discussão, porque ele tem o programa dele. Ele pode falar 2 horas todo dia. E outra coisa, e fazer a propaganda dele, além de tudo, fazer a propaganda dele particular em cima do rádio. Aí pode. Porque não estou falando mal do Souza Neto, ele faz muito bem o programa dele, um dos programas mais ouvidos, é o programa do Souza Neto na difusora, há que dizer isso aí. Mas leva grande vantagem por ter esse programa e por mexer com pessoas que me desculpem, mas pessoas aí, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo sabe disso, não pode ter essa discriminação, mas pessoas assim num nível que
não entende muito bem essas negociações, essas costuras que tem dentro da Câmara, então eu estou de acordo. Então essas duas coisas aí eu estou completamente de acordo. Eu acho até pelo fato do Souza Neto ter o seu programa, ele ter a rádio, ele nesse assunto ele devia ficar quietinho, ficar assim, eu não, exatamente. Como eu já tenho o meu espaço, o que vocês decidirem está decidido. Eu acho que ele fala lá e Souza Neto, a gente não vai conseguir trazer o Souza Neto aqui porque ele tem uma hora dessa ele está no ar também, mas eu acho que nessa aí o Souza Neto pisou na bola, realmente concordo com você, Silva Júnior. Pois não, preciso que você não, eu só queria falar, essa fala de vocês dois aí já falou tudo. É exatamente o que eu penso. O que o Silva Júnior acabou de falar aqui é isso. A gente tem que trabalhar, tem que ter troca de conversa, réplica, tréplica, porque concordo com você também que é entediante às vezes, mas alguém tem que fazer isso. Não, quando eu falo que de repente eu não me expressei bem, quando eu falo que é entediante, é quando não é assunto de interesse da população. Às vezes as pessoas não querem. O que a população, por exemplo, ela não quer saber se vai ter 3 ou 4 requerimentos, ela quer saber se vai asfaltar a porta da rua da casa dela, se o coletor de lixo vai passar lá, se ela for no posto de vacina para tomar vacina, chega lá, está tudo funcionando. É isso que as pessoas querem que vocês discutem na Câmara. Agora, eu acho que o interno de vocês têm que discutir. Você já explicou o motivo por quê, mas vocês têm que discutir em outro horário. Mas isso é a base. Por exemplo, a gente ter 4 preposições para fazer, 4 requerimentos, 4 pessoas que a gente pode atender a cada 15 dias. Eu também acho que o Teco perdeu uma grande chance de ficar quieto. O Teco vem aqui com certeza para tentar se explicar, mas... A hora que a pessoa for procurar o Teco para resolver algum problema, ele sabe que ele não vai poder atender mais de 4 pessoas a cada 15 dias. Então fica difícil. E mesmo porque tem vereador que não apresenta nada nunca, né? Tem isso também. Agora... Tanto é que você disse no início aí, né, Claudinho, que 9 vereadores falam, né? Eu não sei qual que foi a colocação disso, não parece na abertura do programa, você falou, são 9 vereadores falando. Então deve ter 4 que quase não falam, né? Agora, de primeira mão aqui, eu quero falar o seguinte, eu estou com um projeto pronto na mesa do Catalano para voltar 9 vereadores. Porque eu acho assim, nós temos 3... Aí eu vou discordar do senhor, mas termina. Então, mas eu vou explicar o porquê. Nós vamos ter 3 oportunidades. Primeiro, deixa como estava, todo mundo discutindo. Segundo, aumenta a sessão. Terceiro, diminui o vereador. Porque eu acho que 13 vereadores para discutir não cabe em uma sessão por 15 dias. Né? Então, eu sou a favor de 13 também, desde que tenha representatividade. O problema é que não está tendo, Claudinho. Mas, pelo amor de Deus, sem falar dessa administração, mas 9 vereadores, não fica mais fácil, por exemplo, do futuro prefeito tomar conta da Câmara, Priscila? Depende da postura da oposição. Por exemplo, eu como oposição, só sobrou eu, Claudinho. Você sabe disso. A oposição lá dentro da Câmara hoje sou só eu. Não tem oposição. E, na minha opinião, desculpa eu falar aqui, mas é isso que eu penso, toda essa manobra para diminuir fala, é para eu falar menos. Porque eu tenho falado muito e tenho incomodado muita gente. Então, como está incomodando pessoas, a maioria, então eles fazem o que eles querem com a sessão. Tá, mas é um direito seu, seu problema, eu duvido, sem querer te desanimar, mas eu duvido que passe para diminuir para 9. Então, mas eu acho que, entendeu o que eu falei? Eu entendi a sua. Então, vamos continuar com 13? Vamos, só que aumenta uma por semana. Eu sou favorável a 13, eu acho que vereador ganha muito, eu acho que o salário de vereador é muito bom. De repente, tem gente que trabalha lá merecesse 10 mil reais, mas tem gente que está lá e não merece 500 por mês. Mas... Então, no meu caso, por exemplo, eu defendo o meu salário, não é um salário, é um subsídio. Porque eu falo para você, e desafio qualquer um, todo dia eu estou na Câmara, o meu trabalho é lá. Então, eu venho aqui na clínica, às vezes, ajudo numa coisinha e vou embora. O meu lugar é na Câmara. Então, depende. Tem gente que tem outros trabalhos, não sou contra isso, de jeito nenhum. Tem gente que tem outro trabalho e faz muito bom o trabalho de vereador, né? Consegue fazer, mas eu penso que lugar de vereador é na Câmara, da mesma forma que do delegado da delegacia e do padre na igreja. Porque com o salário que ganha dá para ficar lá realmente. Então, e eu fico. O problema é que dá para todo mundo e não são todos que ficam. Tem vereador que só encontra o vereador lá na sessão. E vai lá, ainda vai embora antes de acabar a sessão. Agora, um assunto que eu discordei ontem e falei para você fora do ar aqui
você vai poder se explicar. A vereadora Cleusa, do PR, ela fez uma moção, né? Não, foi um título de cidadão emérito para o Ricardo Rossi Madalena. Ele é Santa Cruz, não é Santa Cruz, não é um título de cidadão santacruzense, é um título de cidadão emérito de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo trabalho prestado pelo Ricardo Madalena no DENIT, né, na superintendência do DENIT no estado de São Paulo. O senhor fez deu um parecer contrário. Por quê? O meu parecer contrário é o seguinte: eu acho que um título de cidadão, ou título de cidadão emérito, ele leva uma carga muito grande à imprensa, uma coisa muito em cima do nome. E esse tipo de manobra, no meu ponto de vista, é uma manobra política para aparecer um pré-candidato. Então, eu enxergo isso, nessa época do ano, né, como uma jogada política de marketing. Então, no meu parecer, eu falo isso, que eu não sou contra, pelo contrário, eu gosto do Ricardo Madalena, dei aula para os filhos dele, já conheço a família, sou amigo do pai dele, só que eu acho que o momento está errado. O momento deveria ser depois do pleito eleitoral, depois que acabou a eleição, daí fácil. Mas, Psyu, eu sei que você tem o teu partido, você tem as suas pressões políticas e tal, mas você não acha que chegou a hora de Santa Cruz do Rio Pardo, da região, se unir para a gente ter um deputado da nossa região? E é claro que a intenção da Cleusa foi colocar o nome do Ricardo Madalena em evidência, ninguém vai discordar que a intenção dela foi essa. E eu até concordo com ela. Você não acha que está na hora dessa união? E a Câmara de Vereadores também deveria se unir em nome do Ricardo Madalena para a gente tentar ter um deputado? Então, eu acho até que sim. Só que tem coisas, por exemplo, que as pessoas discutem e às vezes não têm conhecimento do que está por trás. Por exemplo, todo partido político, PSDB, PT, PR, PSD, qualquer um, ele é obrigado, por estatuto, por força de estatuto, a defender um candidato da sua base, do seu partido. Por exemplo, eu estou com o deputado federal Roberto Trípoli, que é do PSDB, e o deputado Pedro Tobias, estadual, PSDB. Eu só apoio o deputado do PSDB. Não quer dizer que o Ricardo Madalena seja ruim, pelo contrário, é um cara que está aqui dentro, mora aqui, tem comércio aqui, sou a favor disso, gostaria muito que ele ganhasse, porque daí a gente poderia ter uma representatividade maior, mas eu penso, como o Severo fez durante muito tempo e continua fazendo, na última eleição, ele se candidatou, levou 16 mil votos da nossa região para o lixo. Então, você imagina, 16 mil votos, dando 1.000 para cada deputado estadual. O tanto que a gente ia ganhar com isso. Porque a gente tem que ter o bom senso de enxergar aquele deputado que tem potencial maior. Né? Por exemplo, o Pedro Tobias saiu de Bauru com 200 mil votos. Então, eu apoio ele. Tem outros do PSDB que não tem chance de entrar. Aí o amigo internado até perguntando, mas o que Pedro Tobias fez para Santa Cruz? Então, segundo ele mesmo falou, ele não teve muita entrada aqui por força política, porque na época a Maura, o pessoal apoiava o Bragato. Então o Bragato teve um trabalho muito forte em Santa Cruz, muito forte, todo mundo sabe, ninguém pode discordar disso. Né? E ele fechou a porta para o Pedro Tobias. Né? Então eu acho que está na hora da gente abrir para mais deputados. Mas aí é que está, o Bragato, eu lembro como se fosse hoje, a gente trabalhava na época na Band FM ainda, nós tecemos elogios para o Bragato, porque o Bragato começou a ajudar a Santa Cruz do Rio Pardo antes mesmo de ter voto aqui. Ele tinha tido 3 votos antes e voltou e ajudou. Eu lembro que a gente falava isso, olha, esse deputado está de parabéns porque ele não teve voto nenhum aqui, teve 3, está falando, e está trabalhando por Santa Cruz do Rio Pardo e depois cresceu a votação dele. Esse que de repente é o problema, né? O deputado vem aqui, leva 500 mil votos. Eu acho que a gente joga muito mais voto no lixo do que esses que você falou aí. Com certeza. Tem um deputado que leva voto, é eleito e não volta mais. No caso do Bragato, não. O Bragato foi um deputado ativo em Santa Cruz e fez muita coisa e é indiscutível. Ele foi um bom deputado para a gente. Inclusive, comigo, eu acompanhei ele várias reuniões em São Paulo. E é isso que eu acho que o vereador tem que estar viajando, principalmente o prefeito tem que viajar. Mas o nosso prefeito não tem tempo para isso. Né? Porque ele, além de ser prefeito, ele tem a clínica dele que ele faz a parte de vista, né?
e faz cirurgia na Santa Casa. Então, como é que ele vai viajar? Né? Na última reunião que eu tive na Secretaria de Esportes, que inclusive foi o Pedro Tobias que me levou, tinha 8 prefeitos e eu, vereador. Quer dizer, quem vai em busca disso é o prefeito, não é o vereador. O vereador não ganha para isso. Eu fui para uma reunião com o Pedro Tobias e aproveitei que eu estava lá para ir pleitear um aquecimento para a piscina e uma cobertura para a quadra, mas a cobertura parece que já veio, né? Então, eu acho que o vereador e o prefeito têm que estar fora de Santa Cruz. O que a gente ganha com o prefeito dentro do gabinete? Não ganha nada. O prefeito tem que sair em busca de verba, porque as verbas... Um deputado falou para mim, se você achar que o deputado vai ligar para você, eu tenho uma verba aqui de 100 mil reais, posso te mandar? Não vai, porque tem milhões de pessoas querendo isso. Então, se você for lá, visitar ele, pedir mostrar por que você quer, apresentar um projeto, a chance de você ser atendido é muito maior do que aquele que não vai. E o prefeito aqui não viaja. Psyu, a nossa Câmara de Vereadores está prestes a investir mais 300 mil reais em melhorias no prédio. Qual que é a sua opinião? Você responde já, porque eu preciso falar do pão de alho Santa Massa. Pão de alho Santa Massa cremoso por dentro, crocante por fora. Orgulho de Santa Cruz do Rio Pardo, na sua mesa, no seu churrasco. Não pode faltar pão de alho Santa Massa. Pão de alho Santa Massa tem também o apimentado, que é daqui, uma delícia. Visite o site www.santamassa.com.br. Com a gente também, Chaveiro Pinhata. E o Chaveiro Pinhata fica ali logo em frente à Matriz, né? A Matriz São Sebastião, né? Paulinho Pinhato, Renato Pinhato, todo o pessoal lá, 24 horas por dia, né? Tem que ser por dia, porque só tem 24 horas por dia, né? Chaveiro Pinhata trabalhando, né? Então, o Chaveiro Pinhata é só você ligar 3372-4669. Com toda a tecnologia de ponta, né? Para esses carros novos, todos eles com codificação, tem os aparelhos de codificação. Então, por isso que eu posso dizer para você, Chaveiro Pinhata, o resto é cópia. E você viu um vulto agora há pouco na frente do Silva Júnior, né? Que o pessoal ainda não se adaptou com o novo posicionamento de campo do estúdio. Até o final do ano nós vamos ficar bom nesse negócio aqui, com certeza. Psyu, repetindo a pergunta, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo está prestes a investir mais 300 mil reais na obra, na melhoria de um prédio, que a obra já ficou milhões de reais. Qual que é a sua opinião? Eu tenho ouvido aí que ficou 3 milhões a obra. Não, a obra depois de pronto, porque não é só a obra que conta tudo. Conta o jeito que ela está hoje. O jeito que ela está hoje ficou mais de 5 milhões. Né? Enquanto fizeram uma reportagem aí meio que jogando a responsabilidade por causa da acessibilidade. Né? A acessibilidade realmente ficou péssima. Quando estava ainda em construção a Câmara Nova, eu fui ver o plenário e eu falei para o Jorge Araújo da época, que para mim, ainda bem que ele não está mais, né? E para o engenheiro responsável. Falei, isso aqui, do jeito que está aqui, não funciona. Porque eu tenho que entrar por trás, como cadeirante, e os outros entram pela frente. E como isso aqui foi feito para um plenário multiuso, se a gente quiser trazer um pessoal com deficiência, não dá para entrar. Não tem como. Então, agora eles estão querendo corrigir isso. Mas corrigir depois de pronto, depois de gastar 5 milhões, eu seria a favor que se fizesse uma coisa certa. Agora que fez errado, vai gastar mais 300 mil reais para arrumar as burradas que foram feitas. Eu acho que se tivesse que fazer a cobertura, tinha que ter feito na época da construção, já deixasse pronto. Agora, acho que não tem mais que mexer. Essa é a minha opinião. Ainda mais 300 mil resolve o problema de alguns setores de Santa Cruz. Agora, essa é a competência do presidente, ele faz se ele quiser e pronto, acabou, é assim? Então, tem uma confusão muito grande que eu vejo, até as pessoas, nesse caso, até entendo que generalizam, né? Entendo isso, mas a prerrogativa, tanto da construção do prédio, quanto da reforma, é do presidente, e da compra do carro também. É o presidente que decide, ele não consulta o vereador se precisa de um carro novo, a cor do carro, o modelo do carro,
não consulta o vereador da reforma, se vai ser feito de uma forma ou de outra, se vai mexer na rampa, se vai fazer cobertura. Não somos consultados para isso. Ele é o gestor da pasta. Ele que toma conta do dinheiro, ele que fala para onde vai o dinheiro. Então, nesse caso, se alguém tem que ser culpado, infelizmente, é o presidente da Câmara. Tá certo. Psyu, a gente lamenta algumas coisas que aconteceram na Câmara de Vereadores ontem, repito, a gente vê, né, é nítido que tem vereador que quer ir lá e quanto menos tempo ficar lá, melhor, para acabar logo a sessão. Infelizmente, algumas emendas passaram, que também não concordo com algumas emendas que passaram lá ontem. Felizmente, o Luizão da Onça, mesmo por pressão, como ele mesmo disse, retirou a emenda dele de férias no meio do ano, que seria realmente um escândalo, seria escandaloso isso. Poderíamos ter até pessoas revoltadas com isso, como a gente viu que o pessoal se revoltou, mas felizmente isso não passou, mas temos que melhorar muita coisa na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, e repito, eu vejo pessoas esgoelando no Facebook, mas só esgoelar no Facebook não adianta nada. Precisa ir lá, precisa pressionar os vereadores, precisa acompanhar a sessão e precisa, no dia da eleição, votar decentemente, né? Não votar porque é amigo, não votar porque é bonzinho, porque senão a gente dificilmente nós vamos mudar isso aí. Cortaram a sua voz lá na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, mas sempre que o senhor achar necessário, as portas do Grupo SN estarão abertas para você, porque eu repito, aqui, graças a Deus, as pessoas às vezes falam algumas besteiras também no Facebook, que nós mudamos, que nós agora estamos de boca calada. Aqui não foi nada disso, nós só, infelizmente a nossa equipe é pequena, é uma mão palmatória, essa é a responsabilidade minha, deveríamos ter uma equipe maior, mas infelizmente não podemos hoje ter essa equipe maior. Então nós nos afastamos um pouquinho da política, porque estávamos focados na Santa Cruzense. Acabou a Santa Cruzense, voltaremos a ficar focados na política, e vocês vão ver, o Silva Júnior é prova, nunca proibiu o Silva Júnior de falar nada. Psyu também, sempre que ele veio aqui, eu nunca falo para você não pode falar sobre isso, tá? Falou sempre o que quis, não só ele, como qualquer outra pessoa, tanto de oposição, tanto de situação. Na administração passada, a Maura não falava porque ela não nos atendia, senão poderia ter falado o que ela quisesse aqui também. Então, algumas pessoas, alguns amigos da Maura agora nos criticam, mas não sabem o que estão falando. Obrigado pela sua participação, até a próxima. Não, pode terminar. Não, eu queria agradecer o espaço e dizer o seguinte também, rapidamente, eu ganhei 300 doses de vacina contra a sinomose. Eu não consegui o apoio da prefeitura para aplicar essas doses que são gratuitas. Para as pessoas entenderem o que é sinomose? Sinomose é uma doença que só dá em cachorro, que deixa o bichinho, aquela doença que deixa o bichinho descadeirado, sabe? E que mata. Quando não mata, fica sequela. Eu consegui, através do deputado Trípoli, pela Anclivepa, que é uma associação de médicos veterinários de pequenos animais de São Paulo, eles estão mandando para nós agora, sábado, dia 26 de 4, agora no próximo sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, nós estaremos distribuindo essa vacina, aplicando, levar o cachorrinho lá, se puder levar o cachorrinho, para aplicar essa vacina, para a gente, se Deus quiser, conseguir erradicar essa doença. Onde vai ser a vacinação? Vai ser em frente à minha clínica, porque ali o Psyu Pet, perto da Casa da Esfirra, porque a prefeitura negou a divulgação. Por quê? Quem negou? Você pediu para quem? Eu pedi para o prefeito, fiz um ofício para o prefeito, ele mandou uma resposta com um parecer jurídico dizendo que não é possível. Agora, o parecer jurídico, Claudinho, eu penso que é assim, nós temos advogados de defesa e nós temos advogado para os promotores, a lei tem dos dois lados. Agora, como é para mim, que sou oposição, foi negado. Agora, se fosse outro vereador da base, que talvez tivesse voto a favor do IPTU, ou voto a favor, ou levanta a mão contra um projeto que a gente apresenta, eu tenho certeza que a resposta seria diferente. Porque é um bem de utilidade pública. Não está sendo cobrado, não está sendo nada. Então, nem o espaço público, Claudinho. Mesmo sem o apoio da prefeitura, então vai ter? Vai ter, porque eu vou encarar isso de qualquer jeito. Precisa fazer um pré-agendamento, alguma coisa? É só chegar lá no sábado? Então, eu fiquei esperando a resposta da prefeitura para ver se a gente já tem uma divulgação. Quem quiser fazer um pré-agendamento, já tem as fichas lá na Câmara Municipal. É até melhor para garantir, né, Psyu? Exatamente, já garante o seu. E só ir na Câmara de Vereadores? Só ir na Câmara de Vereadores e fazer o pré. Se não, pode ir direto. Um telefone de contato teu para as pessoas terem mais informações. Pode ligar na Câmara, 3332-4128.
E Lá eles vão informar. Eu vou estar lá também. Você pode falar comigo, ou se não conseguir falar comigo, fala que eu vou deixar todo mundo informado do que vai acontecer. Cachorro de qualquer idade, tem algum pré-requisito, alguma contraindicação? Não tem. De preferência, tem aqueles cachorros comunitários, aqueles cachorros de rua que várias pessoas tratam. Eu ia pedir para uma pessoa dessas pegar esse cachorro e levar para a gente. Né? Para a gente vacinar, eu quero conseguir mais doses disso fazer umas 2 ou 3 campanhas por ano nesse sentido. E para isso eu preciso dar conta dessas 300 doses. Eu não quero devolver dose. Eu quero que todos os cachorros sejam vacinados e, de preferência, que falte. Porque se faltar, na próxima a gente consegue. Tem força para pedir mais. Exatamente. Parabéns pela iniciativa, obrigado, até a próxima. Obrigado aqui ao grupo todo pelo espaço, e é muito importante a gente ter essa oportunidade, porque na Câmara, pelo que eu estou vendo, logo a gente não vai ter mais. A gente vai chegar e não vai ter mais nem como se expressar. Muito obrigado. Tá certo. Então tá aí a participação do vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o vereador Psyll. Fica o convite então para você, proprietário de cachorro, para você que cuida de cachorro aí de rua, como ele disse, sábado então essa vacinação a partir das 9 da manhã, aqui na rua Marechal Bittencourt, em frente ao pet dele ali, perto da Casa da Esfirra, perto do Piata Lanches, é um local conhecido aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações a gente repete no telefone da Câmara aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, 3332-4128. Intervalo, a gente volta já com notícias da Santa Cruzense. Muito obrigado.